Vamos às questões aqui. Pronto. A Fundação Getúlio Vargas, exame de ordem, a OAB, né? Tá certo? Uma organização da sociedade civil recebeu recursos públicos para a execução de um projeto em regime de colaboração com a administração pública, né? Lógico, é uma entidade privada que colabora com a administração pública. A partir da hipótese apresentada segundo a lei de improbidade administrativa, assinale a afirmativa correta, né? Uma organização da sociedade civil que se qualifica como entidade privada sem fins lucrativos, ao receber recursos públicos, inclusive sob a forma de auxílio ou subvenção, pode ser sujeito passivo de ato de improbidade administrativa. Perfeitamente, né? Todo aquele que administra recursos públicos, bens públicos, não importa o tamanho desse bem, patrimônio público, né, que lhe é confiado, mesmo sendo um agente privado, né, passa, logicamente, se cometer irregularidades. Opa, aqui não tá tendo terremoto aqui, não para? Agora parou, né? Tá certo? É sujeito à lei de improbidade administrativa, assim como é sujeito, não é o chamado Sistema de Controle da Administração Pública, ao CIP, expressamente vai ser controlado pelo órgão delegante, né, que faz parte do chamado controle interno, mas ela também se submete ao controle externo, lógico, Tribunal de Contas, né, tá certo? As OCIPs têm que mandar documentos, enviar todos os anos, documentos que são encaminhados para os tribunais de contas verificar, não é, uma série de documentos, balanços, né, documentos relacionados a contratações, serviços e tudo mais, porque elas são auditadas, tá certo? Muito bem, é óbvio, é dinheiro público, né? Não quer ser auditado pelo poder público, não receba recurso público, não tenha termo de parceria, tá? Então a ela é verdadeira, né? Eu já entendo que ela é a nossa resposta. Muito bem. Uma organização AB da sociedade civil pode ser uma entidade privada, não pode ser sujeito passivo de ato de improbidade administrativa? Está errado, né? Se ela recebe recurso público, ela pode ser sujeito de ato de improbidade. Não precisa nem ser o CIP, né? Pode ser uma concessionária, uma empresa que tem finalidade lucrativa, também recebeu recurso público, está sujeita à lei de improbidade administrativa. Se os atos praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, né, subvenção, repasses, né, públicos, né, benefício ou incentivo fiscal creditício de ente público não se sujeita a penalidades previstas na lei de probidade administrativa, já entendeu que é uma besteira. Claro que se sujeita. D. Uma organização da sociedade civil pode ser uma entidade privada sem fins lucrativas, pode receber recursos públicos, razão pela qual pode ser sujeito passivo de ato de improbidade administrativa, né? Tá certo? Vamos ver aqui o que, é que está diferente da alternativa A para a alternativa aqui, que se qualifica como entidade sem fins lucrativos ao receber recursos públicos, inclusive sob a forma de subvenção, pode ser sujeito passivo de improbidade administrativa. Aqui, a sociedade civil, né? Aqui, uma organização da sociedade civil pode, por ser entidade privada sem fins lucrativos, por receber recursos públicos, razão pela qual pode ser sujeito passivo de ato. Olha, eu entendo aqui aqui o qual. Aqui tem um N aqui, né? Pera aí que eu já vou ajeitar isso aqui. Ah, tá. Ele comeu aqui, né? Ah, tinha um N aqui que provavelmente é um não, né? Porque senão ficaria duas corretas, né? A alternativa é A, né? Tem uma perninha aqui. Não sei se você consegue enxergar, me perdoe, né? Mas justamente aqui, né? É um não, não pode ser sujeito. Claro que pode, né? Então a alternativa é Amazonas é a nossa resposta, né? Próxima questão, CESP-LB. CAD, né? Conselho de Administração e Defesa Econômica, né? Olha só. Acerca do terceiro setor e da responsabilidade civil do Estado, né? A responsabilidade civil do Estado é uma responsabilidade civil objetiva, né? A teoria do risco administrativo, eu vou tratar isso em outro momento. Julgue os itens subsequentes. Considere a seguinte situação hipotética. Otávio é dirigente de cooperativa destinada à promoção de assistência social, em cuja estrutura há conselho administrativo, mas não há conselho fiscal.
Marcos é a segunda situação, são duas situações, né? Primeira situação temos o Otávio, que é um dirigente, né, tá certo, de uma cooperativa, né, que nós vimos que não pode receber a qualificação de OCIP, né? Tá certo? Embora ela atua na área de assistência social, embora ela tenha um conselho administrativo, né? Que nós vimos que para ser OCIP tem que ter um conselho fiscal ou outro órgão, né? Tá? Agora o problema dela aqui, a limitação é a cooperativa. A segunda situação, Marcos é dirigente de fundação privada, sem fins lucrativas, destinada à promoção de voluntariado, em cujo organograma se encontra o Conselho Fiscal, mas não o Conselho Administrativo, né? Tem que ter o Conselho Fiscal ou outro órgão, né? Um ou outro, né? Pode até ter os dois. Ambos os dirigentes buscam a qualificação das referidas entidades como organizações da sociedade civil de interesse público, ou CIP. Nessa situação, ambas as pessoas jurídicas mencionadas estão legalmente impedidas de serem qualificadas como CIP? Errado. Só está impedida a cooperativa, a fundação privada não, né? Então isso aqui está errado, né? Lembra, volta aqui comigo, ó. Vamos ver aquelas entidades que não podem, né? Tá certo? Serem qualificadas como CIP, ó. Não são passíveis de qualificação como organização da sociedade civil, que sindicato, sociedade comercial, né? Instituições religiosas para disseminação de credos, cultos, organizações partidárias, entidades de benefício mútuo, né? Tá certo? Entidades e empresas que comercializam plano de saúde, né? Empresa, acabou, né? Instituições hospitalares privadas não gratuitas, escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito, organizações sociais, ó, inciso 10, cooperativas. Professor, embaixo tem fundação pública. Sim, fundação pública não pode, mas fundação privada sem fins lucrativos pode, né? Por isso que ela está errada, quer dizer, ela está com uma meia verdade, né? Está impedida de receber a qualificação apenas a entidade do Otávio, que é uma cooperativa. Próxima questão. FGV 2014, exame de ordem, né? Tá certo? Numerosos professores em recente reunião da categoria queixaram-se da falta de interesse dos alunos pela cultura nacional. O Sindicato dos Professores de Colégios Particulares do município X apresentou então um plano para ampliar o acesso à cultura dos alunos de idade entre 10 e 18 anos e obter a qualificação de OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e celebrar um termo de parceria com a União, a fim de unir esforços no sentido de promover a cultura nacional. Considerando a proposta apresentada e a disciplina existente sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Repara que quem quer obter a qualificação é o sindicato. O sindicato pode obter a qualificação? Não é? Tá certo? Muito bem, né? Ele obedece legislação específica trabalhista, né? Sindical, né? Tá? Lá da CLT. Então, nada a ver, né? Então, vamos ver aqui qual é a resposta possível, né? O sindicato não pode qualificar como organização da sociedade civil de interesse pública, uma vez que tal qualificação de origem doutrinária não tem amparo legal, não é? Tá certo? A lei, na verdade, veda, né? B. O sindicato não pode se qualificar como CIP em virtude da vedação expressa na lei federal sobre o tema. Essa é a resposta, né? A própria lei proibiu, né? Tá certo? Agora, a C, como é sindicato, pode se qualificar, a D, não tem nem o que discutir, nem o que analisar, né? Vamos para a próxima, né? Tá certo? A questão do CESP 2013, TRF Quinta Região, Juiz Federal. Olha o nível da prova, né? Tá certo? De vez em quando eu trago umas questões dessas, eu vou pegando questões. Eu não tenho medo de questão feia, questão difícil, não é? Tem que aprender a aguentar todas, porque chegou lá na hora da prova, ficou fácil. Não é isso? Fica fácil, né? Tem um filme do Schneider, comediante, que era ótimo, né? Ele ia parar na prisão, não é? E ele estava com medo lá, né, de ser agarrado pelo pessoal, né, da comida que era horrível. Ele arrumou um mestre, não é? Que era o mestre de Kung Fu, né, viciado em cigarro, né, bebida, que ensinou ele a se preparar para ir para a prisão e colocava, jogava
cinza na comida, coisa estragada na comida, cigarro, né? Moral da história, quando ele caiu na prisão, chegou lá, ofereceram a comida, ele começou a comer e falou, nossa, mas a comida é boa, lógico. Ele se preparou para o inferno, né? Então aqui a gente segue a mesma filosofia, prepara para o pior, para na prova aparecer o melhor, tá certo? Vamos lá para a questãozinha CESP-NB. Assinale a opção correta considerando a execução de serviços públicos, ou SOCIP, em regime de parceria com o poder público, né? Olha só a questãozinha bem grande, né? Denomina-se contrato de gestão um instrumento passível de ser firmado entre a OCIP, né, destinado à formação de vínculo de cooperação para o fomento e execução de atividades de interesse público. Não, não é contrato de gestão, é termo de parceria, né? Tá certo? B. As empresas que tenham interesse em obter a qualificativo de OS devem estar em funcionamento há pelo menos 2 anos. Olha, nós vamos ver ainda na lei das OS, a 9.637, que empresa não pode ter qualificação de OS, tá? Aqui é o terceiro setor, aqui as entidades atuam sem finalidade lucrativa, tá? Então vamos para C. Para se qualificarem como OCIP, as pessoas jurídicas interessadas devem ser regidas por estatutos cujas normas dispõem expressamente sobre a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e universalização do serviço? Não. Economicidade é o que está faltando, né? Tá certo? O que tem a universalização é a constituição da entidade, né? Tá certo? Que nós vimos atrás. D. Uma OS pode se qualificar como OCIP? Não vou nem ler o resto, meu filho. Não tem salvação isso aí. Isso aí é coisa feita, né? E para serem consideradas OS ou OCIPs, as instituições não devem ter fins lucrativos, ou seja, não podem distribuir entre os seus sócios, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do patrimônio auferidos mediante o exercício de suas atividades, os quais devem ser aplicados integralmente na consecução do seu objeto social, né? Perfeitamente correto, alternativa E, né? Está dizendo, o CSOCIP não pode ter ganho, né? Não pode ter lucro, não pode distribuir, né, parte da sua riqueza. Na verdade, não é que ela não pode ter, ela não pode distribuir, tá? Os ganhos ficam lá. Não se usa a palavra lucro, porque a palavra lucro nos remete a entidades com finalidade empresarial, lucrativa, né? Lucro é a parte dos ganhos distribuída aos sócios, né? E quando ela é dividida aos sócios, nós chamamos de dividendos, né? Tá certo? Muito bem. Então, mais uma questãozinha aí, né? Muito interessante. Questão Sesgran Rio. Essa é uma questão no modelo que há muitos anos eu venho lecionando. E eu via, primeiro surgiu na Sesgran Rio, depois a FCC gostou, adotou o modelo, outras bancas, mas a Sesgran Rio mantém o modelo. Tem duas assertivas, duas afirmações. A primeira é essa, a segunda é essa, e tem o porquê no meio. E aí eu vou analisar, né, as respostas para concluir se as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira, as duas são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, e assim por diante. Então vamos analisar as duas, né? Organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público submetem-se ao regime seletista de emprego público, né? Por que emprego público? Elas não são entidades da administração pública. Não há de se falar em empregado público. CLT, sim senhor, sim senhora, mas porque são entidades privadas, como entidades privadas, contrato em regime de CLT, mas não é empregado público, não pressupõe concurso público, né? Contrata ali, mediante currículo, né? Mediante o famoso, né? Aquela técnica famosa que muitas entidades utilizou, o QI, né? O QI, né? O QI, tá certo? Quem indicou, não é? Tem que ter que, né? Então, contratação deve ser precedida em aprovação de concurso público, errado, né? Então, a primeira já é falsa, porque o terceiro setor é constituído por entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que recebem uma qualificação do poder público para atuar em áreas de relevância social e, até aqui é bem, mas olha a besteira que vem agora, passam a integrar a administração indireta? Não! Não integra a administração indireta. É besteira. Então aqui não salva nada, está tudo falso. A primeira está falsa,
a segunda está falsa, e é uma falsidade só, então a alternativa elefante, né? Não salva nada, nem uma vírgula, nem um parágrafo, né? Vamos para a próxima questão da ESAF, né? Analista administrativo, a respeito do terceiro setor, né? Analisa as afirmativas abaixo e classificam-se como verdadeiras ou falsas. Ao final, assinale a opção que obtém a sequência correta. Olha que beleza. V, V, F, E, V. V, F, V, V, F, F, V, 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 F, F, V, 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 F, né? Então, às vezes uma questão dessa, o candidato se impressiona e às vezes numa alternativa ele consegue matar. Não é sempre, hein? Depende do nível de pelo e gelo de frio que está o coração do examinador, tá? Então, muito bem, vamos lá ver as assertivas. A primeira, integram terceiro setor pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que exercem atividades de interesse público, não exclusivas de Estado, né? Recebendo fomento público. Eu não gosto desse recebendo, porque ele é muito imperativo, né? Podendo, né? Mas enfim, tá ok, né? Passa, né? Porque lembra que aqui é um mundo estático, né? Então, é verdadeira. Pode ser a pode ser a B, pode ser a D, pode ser a E, C caiu fora, né? Mas aí você já vem para a segunda, olha. As entidades do terceiro setor integram a administração pública em sentido formal? Não integram. Essa besteira toda hora cai. Não integram. São entidades privadas. Tá certo? Muito bem. Então, essa segunda está falsa. Verdadeiro, verdadeiro, não é. Já caiu fora a. Verdadeiro, falsa, pode ser a B. Verdadeiro, falsa, pode ser a D. Verdadeiro, verdadeiro, caiu a E. Em outras palavras, ou é a B ou é a D, né? Adianta analisar a quarta? Não, professor, tem que analisar a terceira, porque ela vai desempatar. Então tá bom, né? O terceiro setor coexiste com o primeiro setor, que é o próprio Estado, e com o segundo setor, que é o mercado. Você sabe que isso é verdadeiro, nós vimos logo no início, né? Então, a alternativa Brasil é a alternativa correta. Professor, tudo bem, eu já entendi que ela é a correta, mas eu gostaria que o senhor analisasse a última. Está bem, né? Vamos lá para a última. Integram o terceiro setor as organizações sociais de interesse público e as organizações sociais, na verdade, as organizações sociais da sociedade civil, né? Olha, repara que ele deu uma escorregada aqui, né? Na redação, né? Mesmo assim, passou batido, né? Muito bem. Você já até viu que no próximo vídeo eu vou falar da OS, Lei 9.637 de 1998, que é interessantíssimo. Volto já.